Muitas pessoas acreditam que a implantação do SG nas empresas basta a gente seguir um manual com regras já pré-estabelecidas, mas a realidade ela é bem diferente disso. Para a gente entender melhor desse assunto, recebemos hoje Samuel Fernandes, diretor administrativo de Relacionamento, Marketing e ESG da Petronet. Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Samuel Fernandes, diretor administrativo de Relacionamento, Marketing e ESG da Petronet. Ele irá conversar sobre ESG e mentalidade corporativa. Olá, Samuel, tudo bom com você? Bom dia, Renata, tudo bem? Graças a Deus, Tudo. um prazer estar com você aqui hoje. Que bom, o prazer é todo nosso. E, Samuel, antes da gente começar, a falar desse tema aí tão importante, ESG e os compromissos sociais, me fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Bem, Renata, eu sou administrador de empresas de formação, fiz uma pós em direito, fiz uma pós em marketing e gestão estratégica, depois fiz uma pós em direito do consumidor, quando ainda se militava, estava começando a se militar muito nessa época, eu trabalhava no varejo e achava importante que um profissional de varejo entendesse um pouco mais sobre direito do consumidor. Há 17 anos eu trabalho na Petrobras, sou empregado da Petrobras, e é importante esclarecer para a sua audiência, a Petronet é uma empresa hoje na condição de coligada da Petrobras, Então é uma sociedade entre Petrobras, SAP e Accenture, e eu, como empregado Petrobras, sou cedido à diretoria da Petronet, onde exerço lá essas funções que você falou, hoje como diretor de marketing, administrativo, relacionamento e padrinho do ESG. Eu não sou um diretor de ESG, sou padrinho da disciplina ESG dentro da companhia, a gente tem um comitê de sustentabilidade, sou padrinho da iniciativa sob liderança do time lá, é isso. Não, bacana. Samuel, a questão do ESG, ela não dá mais para ficar desvinculada, Então, tem algumas empresas, algumas corporações que realmente estão optando por não ter aquela pessoa focada em ESG, mas toda a diretoria, São todos ali focados, porque acaba tendo uma interconexão e uma inter-relação com todos os temas que permeiam as empresas, não é? Então, sim, é. Bacana essa questão aí de vocês, desse ser padrinho de ESG. Isso. O ESG é uma disciplina que deve permear toda a organização, Você tem que ter o patrocínio da alta administração, mas ela deve permear toda a organização, ela não pode estar ligada a um único departamento. E hoje o nosso comitê de sustentabilidade lá é um comitê interdisciplinar, tem membros de vários departamentos, comercial, operações, jurídico, RH, governança. Então, o tema é tratado de forma ampla dentro da organização por vários representantes dela. Não, bacana. E me fala uma coisa, O ESG, ele realmente é um compromisso com a sociedade ou fica aquela dúvida ali se ele é uma certa mistura de marketing nessa receita também? Recentemente, um artigo do professor Luiz Antônio Dib, do COPEAD, falou sobre isso, Como é que a gente precisa fugir da armadilha do greenwash, Então, assim, ESG é um negócio que está na moda, todo mundo eventualmente quer fazer, acredita que é bom e acha que pode trazer resultados, Mas, de fato, é isso. A gente precisa entender como é que a gente trata isso, Então, a gente precisa fugir do marketing dessas questões. Na Petronet, a questão do ESG, para nós, ficou muito clara, ligada ao nosso propósito. Então, a gente, quando forjou o nosso propósito há 3 anos atrás, que era oferecer a melhor experiência e ser reconhecido por isso, e colocou esse propósito na prática, a gente entendeu que isso deveria permear todas as nossas ações. E, uma vez esse propósito em prática, a gente entendeu que o cerne dessa questão eram as pessoas, Então, a gente precisa fazer ESG, sim, pelas pessoas, para pessoas e por pessoas. Porque o ESG vai encampar todas as conexões que nós, como pessoas, temos na sociedade, no planeta, nas nossas relações interpessoais. Então, ele tem que ser vivido na prática. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que está utilizando ele como marketing. E é preciso a gente entender onde que isso se diferencia, do marketing, da prática efetiva, para que a gente não acabe levando gato por lebre ou achando que está vivendo uma prática ESG e, de fato, não é.
é apenas uma campanha de marketing de fato. Assim como todas as outras coisas. Se a gente lembrar, né, anos atrás, quando a gente falava em qualidade total, muita gente falava assim, eu tenho qualidade total, a minha empresa pratica qualidade total, mas o que é a qualidade total? Né? O que é essa prática de gestão da qualidade total? Então, acho que a gente está nessa fase agora do ESG ainda, das pessoas entenderem o que é, tem um amadurecimento do mercado que a gente ainda vai caminhar nos próximos anos. Apesar do assunto não ser novo, a gente ainda precisa caminhar num amadurecimento para sair desse campo do marketing e garantir, sim, essa metodologia de gestão integrada, de ESG, para que todos os elos da cadeia possam se fortalecer com ela. Eu acho que é uma evolução, né? É um crescimento até da temática e um amadurecimento natural das questões. Porque, realmente, acho que no início, será que qualquer questão voltada para a preservação ambiental, ela é ESG? Né? Acho que até começou lá atrás, uma questão que os hotéis, às vezes, praticam muito, a questão da toalha. Então, eu não vou lavar minha toalha todo dia, coloco aquela plaquinha, mas será que aquilo realmente é uma prática ESG ou é algo que vai trazer também um benefício econômico, né? Então, daí começam a vir esses questionamentos, e acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque, de repente, esses questionamentos hoje são tão grandes que tem até algumas empresas se questionando, né? Faço as medidas, mas divulgo como medida ESG, com o risco de ser interpretado como greenwashing, e daí, até outro dia eu estava comentando que é uma pena que realmente tem muita coisa voltada e um olhar muito grande para o greenwashing, porque tem muitas empresas que talvez estão com receio de realmente investir nas questões ambientais, né? Então, acho que a gente não pode deixar essa visão, né, de repente, não, é só uma questão de marketing, ou não, são questões aí realmente de uma gestão ambiental. E até fazendo um gancho aí com uma discussão que eu tive recentemente, que eu achei que foi muito interessante, que era até um diretor de uma empresa que estava comentando, né? Ninguém sabe se isso daí vai trazer dinheiro realmente para as empresas, né? A questão de você investir em práticas ESG. Mas chegou num ponto que não dá para a gente mais pensar só nas questões financeiras e nesses ganhos. É algo que é essencial a gente fazer parte, não dá para a gente deixar o ESG de lado dentro das grandes empresas, né? E daí, Samuel, eu queria perguntar para você, no seu ponto de vista, né, a implantação de práticas ESG, ela pode comprometer a saúde financeira das empresas? É algo que caminha junto, não caminha? Como que você vê essa questão? De forma mais ampla, né, Renata? Tirando um pouquinho do foco só do ESG, se a gente pensar em qualquer estratégia da moda, e aí vamos dizer que o ESG é uma coisa que está na moda. Quando a gente começou a falar, por exemplo, investir em redes sociais. Todo mundo tem que investir em redes sociais, investir em comércio eletrônico, todo mundo tem que investir em comércio eletrônico. Então, todas as tendências que o mercado apresentou para as organizações e, de alguma forma, elas adotaram investimentos de forma errada, é uma fonte de perda de dinheiro. Então, isso pode ser com ESG, isso pode ser com estratégia de comércio eletrônico, isso pode ser com estratégia de redes sociais. O que eu posso falar da nossa experiência ESG, da implementação que a gente fez, né? O ESG, ele mexe em pontos que talvez você nunca tenha pensado dentro da sua organização. Então, ele bota a luz em cantinhos escuros da sua organização. Então, por exemplo, hoje eu tenho certeza que muitas organizações contratam e fazem contratos com subfornecedores sem necessariamente garantir, por exemplo, condições de trabalho legais para os subcontratados. E a gente sabe que, muitas das vezes, numa questão trabalhista, numa questão judicial trabalhista, o judiciário tende a ser mais paternalista e garantir o direito do empregado. E, ao garantir o direito do empregado, isso pode retroceder contra aquela empresa que contratou o serviço. Então, assim, se você investir numa prática ESG, numa prática S, né, de social, de garantir que as condições de trabalho sejam condizentes com o que diz a legislação, que não haja aplicação de trabalho escravo ou qualquer descumprimento de legislação, de uma certa forma, você está assegurando, você está garantindo a segurança do seu negócio, a segurança daquele negócio jurídico que você fez com aquele fornecedor que está lhe prestando serviço e que está diminuindo o seu risco.
Então, assim, é um investimento que você faz, é claro, porque você tem custo para poder fazer essas análises, fazer essa contratação mais adequada, mas, em compensação, você elimina esse risco. Então, você traz retorno, sim. No retorno, naquela linha do que você estava falando de marketing, né? Hoje, o consumidor está mais consciente. Eu milito com relacionamento, com atendimento há mais de 20 anos. Então, tinha uma futuróloga que escreveu um livro em 87, 86, chamava Fate Popcorn. Então, existia essa função, futuróloga, dizia como é que ia ser o futuro. Chama-se o relatório Popcorn. E ela dizia que nos anos 2000, o consumidor ia estar mais exigente, etc. Há 20 anos atrás, o consumidor estava muito exigente. Hoje, o consumidor está mais ainda exigente. E tudo é um post, tudo é um cancelamento. Então, é importante que a marca esteja atenta a isso. É claro, você precisa medir o quanto os investimentos trazem de retorno. Porque nenhum negócio é feito para fazer investimentos sem retorno. Então, o lucro precisa ser garantido, senão você quebra as empresas e, consequentemente, você quebra todo o contexto da economia. E aí você deixa de ser ESG. Porque você não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar boas condições. Agora é preciso fazer isso dentro dessa temática ESG e com os princípios ESG. Né? Então, acho que isso é importante. E foi como você falou, a gente está em um caminhar de amadurecimento. Cada organização vai achar a medida do retorno dos seus investimentos, assim como é em qualquer outra disciplina. Mas é importante que a gente caminhe nesse sentido, de que a gente tenha essa visão da prática do que tem que ser ESG. Entendeu? Para nós funcionou desse jeito. Quando a gente começou a mexer em alguns pontos onde a gente não via, a gente entendeu que o investimento, diante do risco que a gente estava eliminando, valia a pena. Então, a gente ficou com uma operação mais confortável, menos arriscada, consequentemente, com mais retorno. Não, você tocou aí nos pontos essenciais, né, Samuel? Essa questão do consumidor, que cada vez é um consumidor mais exigente, e essa é uma tendência, né, que a gente não vê a alteração aí dessas questões. Colocar à luz, né, o ESG, acho que ele traz um pouco isso, acho que partindo aí dessa análise inicial que é feita para qualquer matriz que você vá passar a trabalhar nas questões de ESG, você realmente traz ao conhecimento temas que muitas vezes não eram nem vistos ou nem pensados dentro da organização, e realmente é importante, porque muitas vezes não é porque a organização não tem interesse, é porque tem tantas outras coisas para se ver e para olhar, que de repente ali questões pequenininhas ficavam escondidas. E acho que é algo o essencial, que não dá para esquecer, e muitas vezes quando a gente fala em questão de preservação ambiental, ou às vezes até mesmo nas relações ali trabalhistas, a função social da empresa é gerar o lucro. Não dá para a gente negar isso. E quando a gente quer mascarar, né, falar, não, em segundo, não é segundo plano, é o primeiro plano, né? Então, assim, é óbvio, tem que se olhar relação trabalhista, as relações governamentais, as relações entre pessoas, a relação com o meio ambiente, mas ninguém vem para fazer trabalho beneficente, né, dentro de uma corporação. Então, a gente também precisa desmistificar essa questão que as empresas, elas, dentro do nosso modelo de mercado capitalista, é para gerar lucro, né? Então, a gente precisa enfrentar essas discussões, né? Não é talvez aí só romantizar a questão ESG, mas trazer e realmente trazer essas discussões em pauta que são super importantes. E daí... Só queria fazer uma parte, né? A fala que forjou o que a gente chama de hoje ESG é a fala do Kofi Annan de 2004 lá, né? Who cares win, né? Então quem cuida ganha. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive num planeta finito, com recursos finitos, e as coisas são finitas. Então, assim, se a gente cuidar, se a gente usar da melhor forma, todo mundo vai ganhar. A gente precisa. O ESG traz um ponto de inflexão que é o seguinte: para eu ganhar, você não precisa perder. Exatamente. Então, o ESG faz esse modelo, muda esse modelo de pensamento. Então, eu acho que é esse o ponto que a gente está enfrentando agora. A gente teve isso, a gente foi impactado como sociedade global pela pandemia. Então, a pandemia foi algo muito real, porque quando a gente fala em aquecimento global, é uma coisa real, é uma coisa real. É uma coisa real para muitas pessoas, é uma coisa real para muitas pessoas, mas não é uma coisa real para outras pessoas. Então, acaba-se por se ignorar. Mas a pandemia foi igual para todo mundo. Então, a pandemia afetou todo mundo. E aí a gente passou por esse momento de inflexão. Como é que a gente vai sair daqui melhor, né?
Todo mundo passou pela pandemia. Então, a gente precisa entender que quem cuida ganha, e para eu ganhar, você não precisa perder. Podemos todos ganhar. E eu acho que é essa mentalidade que o ESG traz e faz com que a gente possa mudar. E aí você vai passar a aplicar isso nas questões ambientais, vai passar a aplicar isso nas questões sociais, vai passar a aplicar isso nas questões de governança. O que eu estou fazendo aqui que eu estou ganhando que o outro está perdendo? Não, ele tem que ganhar também. Então, o que eu faço para eu ganhar para que ele ganhe também? Então, o ESG traz essa prática na essência, entendeu? E faz e força a gente rever esse modelo de pensamento. É rever todo um modelo de negócio, talvez, né, Samuel? E até nessa linha, eu queria saber um pouco de você, né? Ao implantar essas práticas aí ESG em uma empresa, e ao mesmo tempo a gente pensar na questão da ecoeficiência, melhores relações de trabalho, você vê também é possível a gente beneficiar a comunidade local? Sim. A gente tinha um desafio grande, né? Acho que em algum momento, mais na frente, a gente deve ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a Petronet, mas nós somos uma empresa enxuta. Então, o meu impacto local é muito pequeno. Eu sou corporativamente um escritório no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente impacta a comunidade local? Qual é o exercício que a gente vai fazer para impactar a comunidade local? E aí nós achamos algumas soluções criativas. Então, por exemplo, todas as compras que nós temos de pequeno valor, que nós chamamos, para o consumo diário, etc., nós limitamos a um raio de abrangência do escritório. Então, por que eu vou comprar de uma gráfica de São Paulo se eu posso comprar de uma gráfica que tem na minha esquina? Por que eu vou ajudar uma comunidade que está a 100 quilômetros de mim se eu posso ajudar uma comunidade que está ali a 5 quilômetros de mim? Então, esse repensar, mas a gráfica de São Paulo tem um preço melhor, ok, tem um preço melhor, mas eu não estou gerando apoio para a minha comunidade local aqui, não estou gerando emprego local. Então, será que essa diferença é impactante realmente para o meu negócio? O quanto eu posso absorver isso? Então, esse é o desafio, né? Esse é o modelo de pensar. Se eu estiver pensando lucro pelo lucro, talvez eu vá atrás do mais barato. Se eu estiver pensando que eu posso ganhar e a outra pessoa também pode ganhar, eu vou na minha comunidade local, que eu posso absorver aquilo ali sem prejudicar as minhas metas de resultado, não sou forçado ao lucro pelo lucro, e eu consigo fazer com que aquele entorno cresça. Então, é possível, mas cada organização tem que achar a solução para si. É preciso repensar. Se eu falar assim, eu sempre comprei de São Paulo porque sempre foi mais barato. Se eu continuar fazendo as coisas da forma que eu sempre fiz até hoje, eu não vou ter resultados diferentes. Então, o ESG faz você pensar nisso. Como é que eu penso diferente para ter resultados diferentes? Certo? E, assim, tive recentemente num evento em São Paulo, com outras organizações, Albert Einstein, Braskem, falando sobre como engajar a cadeia de fornecedores nisso, né? Então, você vê que práticas ESG são comuns há muito tempo, mas sempre de forma isolada. Você não tinha essa visão integrada. Então, você tinha, por exemplo, a área ambiental dentro da área da ambiental, lá, gerência ambiental. Você tinha a governança muito ligada no processo de governança. Então, acho que o ESG faz é botar uma luz única sobre esses 3 pontos. E esse é o desafio que eu observei lá dessas organizações. A coisa ainda está muito isolada. Então, em organizações maiores do que a nossa, eu entendo que esse seja um desafio que precisa ser vencido. Em organizações enxutas como a nossa, é fácil da gente botar todo mundo junto e trabalhar. Mas em organizações maiores, eu acho que essa integração é um desafio que vai ainda perdurar algum bom tempo ainda aí nessa integração. Entendeu? Não, com certeza. E até, né, pela sua fala, eu acho assim, é super importante essa medida de repente, você valorizar quem está no seu entorno, você fomenta o comércio, a atividade econômica, e acho que isso para tudo, né? Hoje tem várias discussões em várias questões que talvez não só ambiental, até no urbanismo, a gente deslocar os centros urbanos, né? Você favorece o mercadinho local, a farmácia local, e você vai descentralizando as cidades e, consequentemente, você também traz benefícios aí ambientais, econômicos, porque realmente, de repente, em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, é impossível a gente viver só dentro do centro urbano, né? A gente precisa realmente descentralizar para várias questões, para se locomover, para ter uma vida melhor, porque senão você gasta, sei lá, 2 horas para chegar no trabalho, mais 2 horas para voltar para casa, você trabalhou o dia inteiro, a hora que você chega em casa, você fala assim, nossa, não consigo fazer nada, estou exausto,
e não tem tempo para as outras coisas, né? Então, a pandemia acho que trouxe um pouco essa reflexão, mas essa questão aí de você também fomentar o local, ela está sendo discutida em vários outros ambientes, né? Então, não só na questão ESG, eu achei super interessante essas ponderações que você trouxe. Mas daí, Samuel, eu acho que é uma questão importante, que eu acho que precisa passar por uma mudança de mentalidade corporativa, né? Porque senão, será que a gente tem sucesso aí na implementação das práticas ESG, mantendo sempre a mesma mentalidade? Não. A gente não vai ter uma melhora de resultados se a gente continuar fazendo negócios como a gente fez até antes da pandemia. Vamos botar a pandemia como um grande marco mundial, né? Uhum. Então, assim, é a história da mudança realmente. E isso é muito latente dentro do nosso processo lá na Petronet, né? Então, a gente entendeu que durante a pandemia a gente podia entregar mais para a sociedade. O que a gente pode dar mais para a sociedade, né? O que a gente... claro, nossa função social é o lucro, os nossos sócios esperam o lucro, mas o que a gente pode dar mais para a sociedade para que todos nós possamos ganhar? E aí, com isso, a gente reinventou algumas coisas. Então, práticas que eram isoladas, o investimento social privado, que é um termo que também está em voga agora, que é o que sustenta basicamente as questões sociais dentro da organização. Qual é o investimento social privado que eu posso fazer aqui? O que eu posso tirar da minha parcela de lucro para devolver para a sociedade, para fazer uma sociedade mais justa? Então, a gente, dentro da Petronet, o que a gente fez? A gente criou um programa de voluntariado. Então, hoje, o nosso profissional, ele dedica um dia por mês a atividades voluntárias, sem ônus para ele. Então, a empresa libera o profissional para aquele dia, ele não precisa compensar isso. Então, isso é investimento social privado, porque o tempo que ele estaria produzindo para a empresa, ele está produzindo para a sociedade de forma voluntária. A gente tinha uma verba que a gente fazia, o que a gente faz com esse dinheiro? A gente doa aqui, a gente doa ali. Então, a gente teve que instituir um programa, de fato. E aí o programa trouxe resultados. Então, é importante que a gente veja de forma diferente o que a gente fez até hoje. Não a gente vê muitas ações isoladas. Eu doei para não sei o quê. Isso faz a diferença? Faz a diferença. Só que você precisa ter um programa estruturado. Você precisa, e aí batendo na tecla sendo até chato, você precisa ter uma prática de gestão ESG. A prática de gestão ESG muda a sua forma de fazer e de ver o seu negócio. Então, acho que é isso que é importante. Quando a gente bota isso na prática, na essência do dia a dia, a gente se pergunta, a gente se questiona, há uma forma melhor de fazer isso, há uma forma mais justa de fazer isso, há uma forma ambientalmente melhor de se fazer isso, há uma forma de governança melhor de fazer isso. Então, a gente se pergunta isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente precisa botar isso na prática. Desculpa, Renan. Sim, não, imagina, eu peço desculpas. Na verdade, é essa mudança de mindset, né? A gente fazer negócio da forma como a gente sempre fez, eu acho que são negócios hoje que já são ultrapassados. É realmente mudar a cabeça, né? Mudar a perspectiva. E o que você colocou, realmente, né? A pandemia ela acaba sendo um divisor de águas de como era e de como vai ser. E trazendo, né, luz em muitas questões que talvez a gente não enxergava. E daí, com toda essa sua experiência, Samuel, eu queria que você me falasse um pouquinho quais foram, né, quais são os maiores desafios aí na Petronet e quais as soluções que vocês conseguiram implantar? Aí entra aquela parte que eu te falei que eu precisava contar um pouquinho da história da Petronet, né? Então, assim, nós somos uma empresa que surgiu em 2002, daquela sociedade que eu falei, SAP, Accenture e Petrobras. Nós somos o portal de compras da Petrobras. Então, tudo que a Petrobras compra, ela transaciona através do nosso portal. Então, para a sua audiência, para poder ficar mais fácil, pensa no Mercado Livre, né? Alguém quer comprar, alguém quer vender uma coisa, anuncia lá no Mercado Livre. Então, a Petrobras quer comprar, ela anuncia através do portal Petronet, as empresas cadastradas na Petrobras para fornecer vão lá e dão preços nesse processo. Então, nós somos uma empresa de tecnologia e nós já nascemos com uma pegada ESG. Por quê? Nós viemos para substituir os processos de compra tradicionais, que eram aqueles processos de compra com papel, que o representante precisava viajar, se deslocar para apresentar o envelope, a licitação. Então, nós já nascemos com essa pegada ambiental há 20 anos atrás, há 21 anos atrás. Então, nós surgimos com esse objetivo. Então, nós somos essa empresa. E o que acontece? Nós somos uma solução tecnológica, nós provemos um serviço de solução tecnológica. E aí, quando nós chegamos em 2020, a Petrobras, como nosso único cliente, nós somos a empresa de um único cliente, uma
todo o sistema Petrobras é nosso cliente. Então, Petrobras e suas demais empresas, Transpetro e etc., transacionam através do nosso portal. Então, a Petrobras, como nosso único cliente, nos informou que iria encerrar as operações conosco quando encerrasse o contrato que ela tinha conosco, que tinha validade para abril de 2023. Então, esse foi o cenário que a gente se deparou lá em julho de 2020. A gente estava bem no início da pandemia, as coisas estavam bem restritas, bem fechadas, e a partir de então foi quando nós forjamos aquele propósito, que nós iríamos oferecer a melhor experiência e sermos reconhecidos por isso. E oferecer a melhor experiência para quem? Para os nossos empregados, para os nossos clientes, para os nossos sócios e para a sociedade. Isso de forma ampla e restrita. Já que a gente ia encerrar as operações, nós tínhamos que fazer daqueles os melhores anos da história da Petronet e, consequentemente, os melhores anos da história dos nossos empregados. Porque, a partir daquele momento, eles estariam trabalhando por 3 anos em aviso prévio. Então, a empresa vai acabar em abril de 23. Então, nós engajamos o time a partir desse propósito e nós começamos uma série de ações. Quando nós chegamos em agosto de 22, 2 anos depois do anúncio, o nosso horizonte de prazo era dezembro de 23. Por que a Petrobras ia encerrar o contrato conosco? Ela estava fazendo uma transição tecnológica para uma outra solução tecnológica e não precisaria mais deste serviço. E aí, em julho de 22, em agosto de 22, o nosso horizonte de manutenção operacional era dezembro de 23, porque o projeto da Petrobras atrasou, não é uma transição simples e etc. e tal. E aí, o nosso presidente virou para mim, especificamente, a essa época eu já era diretor, eu tinha ascendido de gerente a diretor, ele virou para mim e falou assim: Samuel, a gente faz tantas coisas ESG aqui, como é que a gente valida que essas coisas que a gente faz são de fato ESG? E aí, de fato, entrou o nosso desafio da jornada ESG, né? Então, nós estávamos em agosto de 22, nós tínhamos um horizonte operacional a dezembro de 23, e aí nós pensamos o seguinte: bem, se a gente vai entrar nessa jornada, isso tem que ter algum sentido até dezembro de 22, para que a gente possa ter um ano para usufruir os resultados de ser validado como uma gestão, como um modelo de gestão operacional ESG. E a gente juntou um time, começamos com um pequeno time. Como é que a gente valida que o que a gente faz é ESG? Porque isso é importante, tá, Renata? Essa é uma questão importante. A autodeclaração em ESG é uma coisa que está em moda. Eu sou ESG. Eu pratico os ODS. Eu tenho questionário GRI. Eu faço não sei o quê. Então, tem uma série de autodeclarações de que eu sou ESG. E nós, como uma empresa oriunda dessa tripla sociedade, jamais poderíamos partir para uma autodeclaração, né? Então, nós vemos de empresas altamente robustas de processo, nós mexemos com os processos de compra da Petrobras, então nós temos uma governança muito forte. Então, eu não posso chegar e me intitular auto ESG. Sim. Então, nós buscamos parceiros no mercado e nós encontramos a Bureau Veritas, que é uma instituição altamente referendada no mercado, e eles têm um trabalho que chama-se ESG 360, onde eles certificam as práticas das empresas em ESG. Então, nós contratamos a BV, e aí esse projeto é feito em 3 fases. Primeiro, uma autoavaliação, depois, uma aproximação com a consultoria, e depois, por fim, a auditoria final. Tá? Então, eles dividem em 5 níveis, e você só faz jus àquele selo de certificação ESG 360 se você alcançar o nível 4 ou 5. Então, na escala de 1 a 5, se você ficar entre o nível 4 e 5, você pode usar esse selo de certificação. Então, a escala 4, você está entre 80% e 90%, e a escala 5, você está entre 90% e 100% de aderência ao que eles entendem de prática ESG. Nós preenchemos o relatório de autoavaliação. Vamos preencher o relatório de autoavaliação. São 304 questões, só para poder dar uma dimensão do que é o esforço, dividido nos 3 pilares, ESG. Então, nós fizemos o questionário de autoavaliação, 304 questões, saiu o nosso resultado da autoavaliação, deu 86%. Somos nível 4. Chama o auditor, que a gente vai certificar, vai ser rápido. Aí veio a consultora, né? E quando a consultora veio, a realidade não era bem aquela que nós imaginávamos. Então, nós saímos de um patamar de 86%, se eu não me engano, 86% que eu falei, né? Para um patamar de 49%. Então, tem alguma coisa de errado que não está certo, né? Então, assim, aí surgiu a nossa primeira dificuldade. Por exemplo, um negócio que nós colocávamos como não aplicável a nós era o inventário do GHG protocolo de nível 2. Então, o inventário de gases, ele tem 3 níveis, 1, 2 e 3. O 3, de fato, não era aplicável a nós, que vem de plantas industriais, nós não tínhamos aquilo. Mas o nível 2, que nós colocamos como não aplicado,
não era verdade. Aquilo era aplicado a nós. E nós não tínhamos ideia do que era aquilo. Então, a gente não fazia inventário de gases. Então, a gente não media o impacto do carbono da nossa operação. A gente achava que o papelômetro, que era o que a gente media, que a gente economizou de papel na operação, era satisfatório. Não, aquilo não era verdade. E aí a gente se deparou com um desafio enorme. Por quê? A gente tinha um curto espaço de tempo, a gente não tinha verba no projeto para fazer o inventário, os inventários que a gente encontrou eram muito aquém, e aí a gente... Como é que eu penso diferente? Como é que eu mudo meu mindset? Qual é a minha comunidade local? Gente, universidade. A universidade é um campo de pesquisa. Vamos atrás de universidade. Nós encontramos na UFRJ, a empresa júnior da UFRJ de engenharia ambiental, que fazia esse serviço. Era um serviço adequado ao que nós precisávamos e que cabia no nosso orçamento. Então, nós fizemos o nosso inventário, supervisionado por um professor da faculdade, junto com a empresa júnior, e fizemos o nosso inventário de gases. E nós vencemos esse desafio. E aí, uma série de outras questões que nós não tínhamos, matriz de impacto de resíduos, a reciclagem a gente não pesava, a gente, apesar de segregar o lixo, a gente não pesava, a gente não tinha o certificado da correta destinação do lixo, porque a gente achava que entregava para o prédio estava certo. Estava tudo certo, entreguei para o prédio, está resolvido. Eu não meço o meu impacto na comunidade local, quanto eu estou comprando do comércio local. Eu não tenho política para isso, eu vou lá e compro. Então, quando a gente fala numa auditoria, eu aprendi isso há muitos anos atrás, o auditor quer ver se você faz o que você escreve e se você escreve o que você faz. Então, a gente precisava implementar uma série de ações. E, Samuel, só, sim, sem querer te cortar, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? Normalmente, quem está vivenciando ali a experiência da empresa, às vezes não tem essa visão que o auditor tem. Por isso que, às vezes, parece que é chover no molhado, você fala assim, mas isso é desperdiçar recurso. Não é. A visão de alguém de fora sobre o seu negócio traz luz para lugares que você, né, o que você está relatando aqui, que você não imaginava, porque você acha que está fazendo a sua lição de casa bonitinho, mas é um detalhe, é uma coisa que, de repente, você esqueceu, ou que, de repente, poderia ser feito de uma outra forma. Então, é importante, realmente, você ter, né, essas questões de compliance, de auditoria. O interno é essencial, é fundamental, mas a visão externa também é importante, né, por conta dessas trocas, dessas outras experiências. Então, só te cortando aí, mas eu achei que era super importante pontuar, porque realmente... É isso. A gente não pode... Imagina se a gente começar a se autodeclarar para tudo. Eu sou o melhor do não sei o quê. Eu sou o melhor diretor que tem. Cara, não adianta. As pessoas é que vão me avaliar para isso. Então, o ESG também tem muito disso, né? Autodeclarações tem um monte no mercado. Eu tenho prática, etc. Então, esses foram os desafios que nós encontramos. E aí, o que aconteceu? Como eu te falei, nessa época nós tínhamos o horizonte operacional até dezembro de 23, nós tínhamos uma reunião do nosso conselho de administração em dezembro, e aí a gente entrou numa noia que a gente precisava certificar até dezembro. E aí, conversando com a nossa governança, nossa coordenação de governança, ela falou, olha, não vai dar, não faz sentido, a gente precisa prorrogar isso aí um pouquinho, vamos deixar para a primeira reunião do CA de 2023. A gente perde 2 meses, mas a gente faz uma coisa mais consistente. E assim foi. Juntamos o time ESG, eram 9 pessoas no time ESG, 3 por pilar, que permeavam toda a organização indo atrás dos fatos. Nós fomos para a fase de auditoria e nós saímos com um feliz resultado de 83% de aderência, o que nos levava ao nível 4 de engajamento. Em paralelo a isso, a esse nosso processo de agosto a janeiro, aí, a ABNT lançou a 2030. Apesar de não ser uma norma certificadora, é uma norma orientadora de ESG. E aí, quando a gente foi olhar a norma, a gente pediu uma validação da BV. E a BV tinha um trabalho de questionário 100% aderente ao que está na norma. Então, nós saímos certificados no nível 4, engajado pela BV ESG 360 e aderentes à norma. Então, isso é importante. A gente precisa entender que a prática ESG ela tem que ter um balizador. E hoje o melhor balizador que a gente tem no Brasil é a norma. Eu tenho que estar aderente à norma. Eu faço o ODS? Faço. O ODS é importante? É direcionador? É direcionador. Mas você pode estar fazendo um ODS de forma errada. O ODS você pode achar que você está fazendo o ODS e o seu indicador não ser de fato o que precisa ser feito. Então, você está fazendo com uma visão muito restrita e você precisa ampliar a sua visão, né?
E aí, por exemplo, nós começamos a fazer coisas que nós não fazíamos. O Instituto Ethos, eles têm 6 ou 7 questionários de aderência. Então, como é que você trata as questões LGBTQIA+, como é que você trata a questão da mobilidade urbana, como é que você trata a questão da governança. Então, nós alcançamos o selo Empresa Limpa do Instituto Ethos, porque preenchemos os questionários deles. Nós estamos preenchendo os outros questionários de aderência. Então, você começa a preencher uma série de outras coisas para poder conhecer. Então, eu acho que o desafio que a gente teve foi sintetizar tudo isso, né? Tudo que a gente tinha feito, comitê de diversidade, programa de voluntariado, programa de responsabilidade social, investimento social privado, práticas de governança mais aderentes, certificação LGPD, tudo que a gente tinha feito que parecia ESG, organizar de forma que pudesse ser validado. Descobrimos coisas que até então nós não sabíamos que eram necessárias, e isso é importante. Descobrimos coisas que nós fazíamos que precisavam ser melhoradas, e nós descobrimos coisas que nós não vamos fazer. Mas tem isso, Samuel? Sim. Tem coisas na prática ESG que nós não vamos fazer. Então, por exemplo, Great Place to Work. Tem uma questão lá no questionário da BV que é ser reconhecido por prêmios de ser um dos melhores lugares para se trabalhar. Então, quando você pensa nisso, a sua empresa é GPTW, é Great Place to Work? Não. E possivelmente não vai ser, porque para nós o investimento para participar de uma rodada de acreditação do Great Place to Work não faz sentido. Se a gente tivesse naquele mote desenfreado, temos que fazer, vamos botar dinheiro aqui porque é importante, talvez a gente estivesse perdendo dinheiro. E aí eu não estaria sendo ESG, porque eu não estaria cumprindo o pilar governança. Estaria gastando o dinheiro do meu sócio em algo que de fato não é interessante. Então, assim, nós não vamos fazer. E de fato não vamos. Só que o range de qualificação tem 10% de perda para eu ser 5%. Então, eu posso fazer outras coisas para me elevar nesse grau de acreditação da BV, mas tem coisas que, de fato, talvez eu não vá fazer porque não são para nós. Não é para nós. Então, esses foram os desafios, né? Concatenar tudo que a gente fez, validar com uma aderência externa e fazer coisas que nós nem imaginávamos que eram precisas ser feitas e escolher aquilo que, de fato, a gente não ia fazer. E, Samuel, quanto tempo levou, né, todo esse processo aí que vocês tiveram em relação à matriz ESG? Levou 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Foi rápido até, foi rápido, porque tem empresas que a gente vê que patina, né, que não sai do lugar e que talvez são muitos pontos ali. Então... eu posso dizer para você que a gente tinha avançado em muitas questões. Então, a gente já tinha avançado em muitas questões e a gente não tinha nem noção que a gente já estava tão avançado em tantas questões. Isso veio com a validação do auditor. E, de fato, nós tínhamos questões que precisavam sair do zero. Então, como nós escolhermos não ser ES ou G, e sim ESG, nós tínhamos o patrocínio da gerência, da diretoria, né, da alta administração. Então, nós conseguimos envolver as pessoas. Lembra que eu te falei, ESG é feito por pessoas. Então, as pessoas estavam envolvidas. O time queria aquela certificação. Então, queria entregar aquilo, queria passar por aquela experiência. Então, as pessoas viram valor naquilo. Tá? Então, isso foi muito importante. E não posso deixar de sobressaltar o fato que nós somos uma empresa enxuta. Tá? A gente entende que empresas maiores que nós vão ter dificuldades diferentes de nós. Mas, para o nosso processo, foi um processo possível. Sim. Entendeu? Mas é o que você falou, né? Você tem aí o engajamento da diretoria, engajando todo mundo. Então, o processo ele acaba ficando mais natural, né? Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo converge para os mesmos interesses. Então, realmente... Eu queria só fazer uma parte assim, o patrocínio, essa palavra é importante. O patrocínio da alta liderança é importante, porque aí o time engaja. O time entende que o que ele está fazendo tem propósito. E isso veio muito também do nosso propósito. Então, cumprir o nosso propósito na prática era importante e o time estava engajado no cumprir esse propósito e tinha o patrocínio da diretoria. Vamos fazer acontecer. E com um fato, tá? A gente sabia que existia um risco de não alcançarmos aquele nível 4. E isso era um risco posto na mesa. E o investimento posto ali podia ir a fundo perdido. Por quê? Nós não iríamos alcançar o objetivo de ser certificado. Mas nós iríamos alcançar o objetivo de sairmos melhores do que nós entramos no processo. Porque o ESG é isso também. Você precisa entender o quanto melhor você sai para depois você sair um pouquinho melhor, mais um pouquinho melhor, mais um pouquinho melhor. A gente tinha um mote dentro da jornada ESG lá, que era o seguinte: cada dia mais longe do começo.
porém menos perto do fim. Então é isso. ESG é isso. Você está cada dia mais longe do começo. De onde nós começamos? Aqui. Então estamos nos distanciando desse começo. Mas o fim nunca está perto, porque é um processo... Não existe o fim, né? O fim existe tá? quando, né, a empresa deixa de progredir. Porque sempre tem coisas ali para melhorar, para pontuar, para modificar. O mundo é um mundo que está em mudança constante, né? Então, Exato, eu acho que isso acaba influenciando muito. E, Samuel, metas aí para o futuro, né? Então, a nossa operação está com horizonte operacional agora de dezembro de 24. Então, você está me ouvindo? Pingou aqui meu fone. Só um minutinho. Então, a gente está com dezembro de 24, nosso horizonte operacional. A Petrobras continua com a sua transição tecnológica e a gente está vivendo agora a fase da recertificação. Então, a meta para o futuro é alcançar o nível 5. Então, a gente pegou tudo que saiu de pendência do nível 4 ESG. O que saiu de pendência do nível 4 ESG? Por exemplo, formação da comunidade local. Então, nós criamos o programa Capacita, uma entidade que tem no Rio de Janeiro aqui chamada São Martinho, uma entidade próxima a nós. Então, nós já tínhamos o programa de voluntariado, nós criamos o vertente do Capacita. O vertente do Capacita, os nossos profissionais vão à entidade São Martinho, junto aos jovens que eles atendem em programas de jovens aprendizes, e nós damos treinamentos de qualificação daquilo que nós entendemos. Então, como usar ferramentas de LinkedIn, como falar em público, como fazer orçamento. Então, essa foi uma das coisas que nós melhoramos. Nós precisávamos implementar um programa de saúde e bem-estar, ainda dentro do social, né? Então, o que a gente fez? A gente implementou esse programa de saúde e bem-estar. Então, mensalmente, a gente tem prêmios que falam com corridas e etc. Então, nós precisávamos ser aderentes a outros termos da Ethos. Então, nós fizemos os questionários de adesão também em outros termos da Ethos. Nós precisávamos ser reconhecidos como um bom lugar para se trabalhar, mas não referência de mercado. Então, nós buscamos premiações onde nós pudéssemos contar a nossa história. Então, nós alcançamos um prêmio que existe nacionalmente hoje, chamado Smart Customer, que é um prêmio que fala sobre diversas coisas. A nossa cultura organizacional foi premiada como segundo colocado. Então, nós buscamos soluções que pudessem validar, mais uma vez, aquilo que nós fazíamos. Então, com o engajamento do time, a gente está indo agora para a certificação, o objetivo é alcançar o nível 5 e continuar prosperando o negócio pelo período que a gente tiver que permanecer nessa operação. Não, perfeito. Samuel, eu vou tocar aqui num ponto talvez um pouco espinhoso, né? Vocês, com toda a relação que vocês têm com a Petrobras, né, que acho que é a principal cliente, e pela própria atividade que a Petrobras desenvolve, é óbvio que a gente tem aí questões né, muito favorecidas e questões que são criticadas. E tem toda uma discussão hoje em dia em relação à exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, por todo o risco, talvez, ambiental que a gente tenha, uma discussão se vale a pena a gente permanecer e investir num combustível fóssil, que a gente sabe o prejuízo que traz aí para as questões ambientais, talvez, né, essa exploração esteja indo na contramão de outras soluções aí, talvez ambientalmente mais adequadas para a questão principalmente do transporte público, né? Do transporte, na verdade, né? Geração de energia e tudo mais. E daí, já que a gente está falando de ESG, qual que é o risco, né, que você vê de um possível impacto negativo aí para a imagem da Petronet em relação a essa questão e até mesmo em algum acidente ambiental de repente ocasionado aí com essa exploração de petróleo? Renata, como eu te falei, eu sou um profissional Petrobras de origem, né? Então, o que eu vou te falar é o seguinte: um valor muito forte dentro da Petrobras é segurança. Então, apesar da Petrobras dar os lucros que ela dá, exorbitantes, extraordinários, fantásticos, devolver para a sociedade o que ela devolve em impostos, contribuições especiais, devolver investimento social privado também, os projetos sociais, os editais que ela faz, o apoio ao meio ambiente, o valor principal dentro da companhia é segurança. Segurança das pessoas, segurança das operações, e isso se permeia também por segurança do meio ambiente. Então, assim, eu não tenho conhecimento técnico para dizer a respeito dessa exploração específica, mas o que eu posso garantir
é que ela só irá ocorrer se ela garantir todos os critérios de segurança importantes para a companhia e alinhados com os objetivos estratégicos da organização, não só de lucro, mas também ambientais, sociais e de retorno para a sociedade. Com relação à transição energética, isso é uma coisa que está muito forte, vocês têm visto muito na mídia, a Petrobras tem discutido muito essa questão da transição energética, não estou falando nenhuma novidade, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, é um defensor da transição energética justa, inclusive isso é um orientador da Petrobras, então é um ponto que tem petróleo, a companhia tem que avaliar dentro da estratégia dela o que vai ser feito, mas eu tenho certeza que isso vai ser feito com segurança. Uhum. Com relação a um incidente ecológico, eu acho que isso mancha não só a imagem da Petrobras, mas de toda a sua cadeia, e nós, como fornecedores e prestadores de serviço, também sofreríamos algum impacto. Qual o tamanho desse impacto, eu não consigo medir. Eu posso falar particularmente de uma experiência que eu vivi na Petrobras, que foi o vazamento de óleo nas praias do Nordeste em 2019, que não foi ocasionado pela Petrobras. Uhum. Eu fui destacado, trabalhei no que eles chamam de célula de emergência na Petrobras. Nós tínhamos um corpo técnico de mais de 300 pessoas apoiando as operações da Marinha do Brasil. E apoiando como? Apoiando com estratégia, apoiando com recurso, apoiando com gente, apoiando com suporte logístico. Então, a Petrobras tem um corpo técnico altamente qualificado para definir essas questões de segurança e também para suportar qualquer evento. Todo negócio tem risco. O que a gente precisa é trabalhar de forma a minimizá-los. E sim, o ESG ajuda nisso. E sim, a prática ESG é uma coisa que está se tornando também muito forte dentro da Petrobras. Na velocidade que eles conseguem, na qualidade que eles conseguem, mas sim, está avançando e muito hoje dentro da Petrobras o ESG, e em breve acho que esses resultados vão ser divulgados para a sociedade. Porque, como a gente falou, né, muitas coisas a Petrobras já fazia, mas talvez não de forma integrada dentro desse viés de ESG. Eu acho que isso hoje vai acontecer. Não sei se consegui responder a todos os seus espinhos, mas acho que não, perfeito. Foi satisfatório. Não, com certeza. Samuel, nosso papo aqui está uma delícia, mas a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Que mensagem você deixaria para a nossa audiência? Olha, Renata, tem algumas mensagens. Já que o tema é tão amplo, uma mensagem só é difícil, né? Eu acho que eu deixei algumas mensagens ao longo da nossa conversa que eu queria reforçar, né? Então, o ESG é uma coisa que veio para ficar. Ela não é nova. Ela veio apenas para organizar coisas que talvez as pessoas fizessem de forma isolada. Esse é o primeiro ponto. Ela é sim para todas as organizações. Por que ela é sim para todas as organizações? Porque é uma forma de pensar diferente. Então, você na sua organização, você da audiência da Renata que está vendo esse vídeo, pense o ESG como uma prática de gestão, né? E como é que você implementa isso na sua organização? Não tem receita de bolo. Você precisa descobrir o que é que você precisa fazer dentro da sua organização para ter uma prática ESG. Por quê? Porque todos ganham. Todos ganham. Você, como a organização, se a gente puder dizer que a organização é um indivíduo, sem ser a composição dos indivíduos que lá estão, então a organização ganha, os indivíduos que estão na organização ganham, a sociedade ganha. Como a gente já falou aqui também, é uma jornada. Tem um começo, mas não tem um fim. Ela tem que ser vivida ao longo das etapas. E convido a vocês, se tiverem mais dúvidas, mais questões, quiserem me chamar, conversar. Samuel Souza. Eu tenho esse problema de dualidade de nome, né? Eu sou Samuel Fernandes Souza, você me apresentou com Samuel Fernandes. No LinkedIn eu sou Samuel Souza. Mas me achem no LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar lá. Eu acho que a gente tem muito que conversar, e quanto mais a gente conversar sobre esse processo, mais a gente fortalece o ESG e mais a gente mostra que ele é de fato importante, sim. E, por fim, busquem formas de acreditar o seu processo. Não pode ser só uma autodeclaração, senão você pode estar falhando de alguma forma naquilo que de fato tem que ser feito. Entendeu? Acho que eram essas as mensagens que eu queria deixar para vocês. Eu sou um entusiasta do tema, acho que vale muito a pena, façam.
conheçam, mergulhem no tema, acho que vocês vão sair melhores do que entraram. Foi o que eu prometi para o meu time e todos eles conseguiram enxergar esse benefício no final. Não, maravilha. Samuel, foi ótima a nossa conversa, né? E eu acho que um dos pontos aí que você tocou no final, até da questão da acreditação, né? Não se autodeclarar apenas ESG, até para não incorrer na questão do greenwashing, né? Para você ter a credibilidade, de fato, nas práticas que você tem praticado dentro da sua empresa. Então, realmente é de extrema importância. Porque até voltando na questão que a gente comentou, o meu olhar ele é diferente do olhar de alguém que está de fora, né, de uma outra cabeça. Então, as questões se somam, né? E são práticas aí, como você falou, tem um começo, mas não tem um fim, porque eu acho que está sempre em constante alteração e movimentação, sempre tem aparas aí para a gente ajustar, para a gente melhorar, para a gente ver novos horizontes, né, novos desafios relacionados a essas três letrinhas, né, ao ambiental, ao social, a questão de governança, e sem esquecer desse entorno, né, da sociedade, porque sem a sociedade a empresa não existe, né, e a sociedade precisa da empresa também, então tem essa troca. Então, muito bacana, acho que foram pontos aí muito importantes que você trouxe no programa de hoje. Tá? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Renata, foi um prazer. Sucesso a você e a toda a sua audiência. Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o Samuel Fernandes, da Petronet. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.